Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite aí para todos vocês. Começando com muito carinho, carinho de sempre, mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho. Luz e paz nessa quinta-feira, antevéspera do Carnaval, seu coração para sua vida. E aí? O que você pensa do carnaval, hein? Pois é, tem uma polêmica. Hoje de manhã gravei uma pílula falando sobre os excessos na área sexual. Não sei se vocês escutaram, né? Respeitosamente, né? Eu sugiro com carinho que escutem, porque eu acho que é algo muito importante para quem realmente se preocupa com o despertar espiritual, refletir a respeito, tá bom? Bem, você sabe, nosso bate-bola do bem, a gente está aqui juntos, né? Comprometido. 7h15 da manhã, live. Tô falando todo dia porque eu tô te esperando. Quem não participou ainda, dê um jeitinho. Acorde cedo, Instagram ou YouTube. Quem está participando não está se arrependendo, os temas cada vez melhores com a participação de vocês. Tá bem? Gente, eu queria hoje responder aqui uma pergunta feita por um advogado que conta que faz o evangelho no lar, que gosta do evangelho, mas viaja muito. E ele, por vezes, tem feito o evangelho não na casa dele, mas no escritório. E às vezes ele está viajando e faz no hotel. Ele está inseguro, sem saber se isso é possível, se tem o mesmo efeito, se não tem, já que ele, né, tem essa necessidade de viajar bastante. E aqui minha resposta, com certeza é muito efetiva. Ainda bem, porque essa é a minha vida também, né? Eu passo boa parte do meu tempo por ano, há anos, viajando, né, em lugares completamente diferentes e também, claro, tem meu momento que eu estou na minha residência, na minha casa. Em todos eles nós fazemos evangelho no lar. Gente, eu me entendeu. O evangelho no lar, ele é uma prática de comprometimento espiritual daquele que ora com o mundo maior. Quando você compromete-se a fazer isso no seu lar, com a sua família em especial, ou com quem topa participar da sua família, porque eu sei que nem todo mundo, dependendo da família, leva a sério, acha que isso é importante, que é uma pena, é claro que isso fortalece não só você e os seus familiares que participam, mas também o lar, né? Então, você escolher um dia fixo, domingo, sábado à noite, segunda à noite, um dia que seja favorável para a família participar, é excelente. Todo dia, né, da semana, naquele dia você faz com a família. Mas nos demais dias, é um dever nosso continuar cuidando da alma. Eu faço evangelho todo dia. E aí é que entra a adaptação, né? Não? Por exemplo, no meu caso, o evangelho no lar com a minha família há décadas, literalmente é domingo de manhã. A gente sempre faz domingo pela manhã. E durante a semana eu faço normalmente pela manhã, muitas vezes faço à noite, depende da dinâmica existencial. Posso fazer no hotel quando eu estou no hotel. Essa semana mesmo eu passei viajando e fiz evangelho todos os dias no hotel, hospedado, né? Aqui em Brasília, hospedado, entendeu? E aí, ao mesmo tempo, quando eu volto para casa, faço em casa, antes de trabalhar minha rotina de poder, que é lá cuidar do corpo, sempre da alma, porque a gente não pode se esquecer disso. Então, não importa onde você esteja, muitas vezes eu faço nos institutos antes de começar lives, antes de ter uma reunião. Por quê, gente? Porque isso equilibra a nossa alma. Entende? O nosso ser e os seus amigos espirituais que te observam, que te orientam, veem a sua seriedade. Vê que você não é uma pessoa aventureira, que você realmente é alguém que quer crescer espiritualmente, que você realmente é alguém que leva a sério a presença deles e, obviamente, que eles vão investir em quem investe neles, né? Gente, é aquela história, né? Jesus falava, não jogueis pérolas aos porcos. Você acha que o mundo espiritual vai ficar perdendo tempo com quem não quer nada? Não vai, né? Então fica esperando o despertar de cada um. Mas aquele que já despertou, apesar das suas dificuldades, obviamente ele tem essa presença e quer enfatizar. Isso não tem nada a ver com religião, não. Você vai ter pessoas sérias e aventureiras em qualquer religião, ou sem religião. Então é a seriedade, o desejo sincero de melhoria contínua, a honestidade da alma, né, de querer ser melhor a cada dia, de vencer seus próprios maus hábitos, de fazer sua reforma íntima, é que caracteriza a nossa tentativa, o nosso trabalho interior de se aproximar de Deus e, consequentemente, o carinho e a atenção dos amigos espirituais na hora do evangelho, seja ele no lar, onde quer que a gente esteja. Tá bom? Então, em resumo, tenha pelo menos uma vez por semana um dia para você e sua família que, né, permita que a maioria participe e, independente disso, onde quer que você vá, você tem uma oportunidade maravilhosa de espiritualizar o ambiente, fazendo sua prece, lendo o seu livro, né, fortalecendo-se espiritualmente no Evangelho, onde quer que você se encontre. Tá bom? E vamos aproveitar, né, gente? Na época de carnaval, o pessoal comete excessos além da conta. Mas evangelho, com certeza, vai fazer um bem danado aí para todos nós.
Tá bem? Lembrando, não sei se ainda tem vaga lá no Grupo Sheila, com toda sinceridade eu não sei mesmo, mas vale a pena tentar, né? Entra lá no site do Grupo Sheila, sábado agora, depois da manhã a gente vai estar junto, 10 horas da manhã, num seminário lindo sobre o livro Agenda Cristã, de André Luiz. Ah, é tão bom, né? Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E aí, gruposheila.org.br, as inscrições são feitas pelo site, agora 10 da manhã, Sheila SH e 2 L's, tá? Torço para que dê tudo certo e eu tenho a alegria de te conhecer ou te rever no estudo do Evangelho nesse sábado de carnaval no nosso amado Grupo Sheila, tá bom? Beijo grande, gente, para todos vocês. Lives diárias, 7h15 da manhã, não tem desculpa, tô te esperando para a gente poder estudar mais a fundo a espiritualidade e a riqueza. Até breve, até muito, muito breve.